Ali, a teóloga ali, comentou que é necessário saber o que as escrituras dizem em relação ao pecado original. Como que o pecado se espalhou à humanidade, né? E quando em Adão todos pecaram, enfim, toda aquela ladaia de sempre, né? Teóloga ali, então me explica, se o salário do pecado é a morte, por que Enoque e Elias não morreram? Uma vez que eles possuíam o pecado original? Se o batismo é essencial, por que São Dimas na cruz, o ladrão, foi salvo por Jesus Cristo? Você consegue me responder isso, teóloga? Vamos lá, Ali. O pecado original é uma mancha, uma ruptura na alma, que me impede de ter uma comunhão plena e absoluta com o Eterno. Ou seja, é uma separação completa. Porém, entretanto, todavia, Cristo, o Deus encarnado, decidiu ser gerado, se fazer homem. Se você é mãe ali, você entende, por exemplo, que no cordão umbilical passa-se os nutrientes para o bebê. Certo? Certo. Ali também possui o sangue. Certo? Certo. Se a mancha do pecado se dava na alma e era passada de geração em geração através do sangue, então Cristo também seria contaminado com este pecado original que estava no sangue da Virgem Maria. Isso é uma coisa lógica. A não ser que você seja tão desvairada a tal ponto de pensar que Cristo não precisou da Virgem Maria para absolutamente nada. Se ele decidiu se fazer carne, homem como eu e você, e decidiu ser gerado de uma mulher, embora não tenha o ato natural que seria de um homem e uma mulher, né? O ato sexual para que gerasse uma criança, porém, entretanto, todavia, ele decidiu ser gerado. Para ser gerado, existe o cordão umbilical, onde passa os nutrientes, onde passa o sangue, enfim, toda a questão que o bebê precisa, Cristo precisou da Virgem Maria. Ou você acha que Cristo não possuía nem mesmo a genética da Virgem Maria? Isso é loucura, porque se fosse assim, Cristo não precisaria ter nascido dela. Como ele disse, dessas pedras eu posso suscitar filhos de Abraão. Então, se ele quisesse, ele poderia aparecer do nada, sem precisar ser gerado. Então me explica, teóloga ali, já que você disse nas suas palavras que a teologia veio da Igreja Católica, mas nós não sabemos de nada. Quem sabe é vocês, né? Então me explica, se de fato ele foi gerado e precisou dos nutrientes e precisou do sangue da Virgem Maria, por que ele não foi contaminado com o pecado original, já que na cabeça de vocês a Virgem Maria possuía esse pecado? E se o salário do pecado é a morte, por que Enoque e Elias não morreram? Porque eles possuíam o pecado original. Inclusive, na passagem onde fala de Elias, diz que ele era sujeito a falhas como eu e você. Ou seja, ele possuía o pecado. Então por que ele não morreu? Por que Enoque não morreu? Se possuía o pecado original? E se de fato a Virgem Maria possuía o pecado, como que Deus e o pecado conseguem conviver? Porque uma coisa é Cristo estar comigo em espírito, certo? Eu tendo pecado, Cristo, a graça dele está a todo momento tentando me resgatar. Outra coisa
É Deus decidir encarnar, ser gerado em uma pecadora. Isso é inconcebível. Cristo e o pecado se misturam, então. Explica para mim, você pode anotar as perguntas ali, se forem muitas. Explica para mim como que, aliás, qual é o sentido teológico de Deus ter nascido de uma pecadora? Se a Arca da Aliança, que era a própria presença de Deus no tabernáculo, possuía suas exigências em relação ao tabernáculo, o que dentro do tabernáculo possuía de pecado para que Deus estivesse ali? Absolutamente nada. Inclusive, nem Moisés teve a coragem de entrar no tabernáculo, porque ele se sentia indigno, porque ali estava a presença de Deus. Qual é a diferença do Deus do Antigo Testamento para o Deus do Novo? Nada. Apenas Deus se fez carne. É o mesmo Deus. Dentro do tabernáculo possuía imagens pagãs, por exemplo, para que Deus pudesse conviver? Não. Era um lugar santo. Um lugar santo. Quando Deus aparece para Moisés no deserto, em uma sarça, por que numa sarça se tinha tantas outras árvores lindas e estrondosas? Porque aquela árvore não era usada para fazer ídolos. Ela não é uma madeira maleável. Em outras palavras, Deus não divide sua glória com ninguém. Então como que vai dividir com o pecado? A mulher de Gênesis capítulo 3, versículo 15, onde Deus disse: colocarei inimizade entre ti e a mulher, porque da tua descendência sairá. Que mulher é esta? Não existe nenhum cristão primitivo que afirme que esta mulher é Israel. Esta mulher é a Virgem Maria. E nós vemos aqui no contexto do pecado original: colocarei inimizade entre ti e a mulher. Se ela possuísse pecado original, ela não teria uma inimizade com Satanás. Ela teria uma pendência, de certa forma, uma certa dívida. É inconcebível, na cabeça dos inteligentes, dos intelectuais, aceitar que a Virgem Maria possuía o pecado e Deus decidiu conviver com o pecado. Por favor, ali. Vamos pensar um pouquinho, né? Agora, você dizer que nós precisamos entender, quem precisa entender é vocês, a teologia é nossa. É vocês que estão mudando a teologia é nossa. A interpretação das escrituras é nossa. Mas responda as minhas perguntas. Pontue elas e me responda. Gostaria que fosse em um vídeo. Deus e o pecado convivem ali? Por favor, hein?